Olá, sejam muito bem-vindos à mesma aula de matemática. E na aula de hoje a gente vai estudar a função exponencial. Bom, os tópicos principais da aula de hoje serão a função propriamente dita, ok? O comportamento dela. A gente vai também montar o gráfico da função exponencial e fazer um estudo sobre o domínio e imagem dessa função. Muito bem, então se você ainda não assistiu a minha aula sobre potenciação, recomendo que você assista primeiramente e para que você relembre todas as propriedades de potenciação e radiciação, ok? Bom, assumindo que você já sabe todos esses conceitos principais, vamos então fazer o estudo da função exponencial. Bom, uma função exponencial, ela pode ser escrita da seguinte forma. Por exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x. Tudo bem? Uma função bastante aí clássica, né? Que aparece bastante aí em exercícios. Então vamos começar por essa função bastante simples. Bom, então como você sabe, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer na hora de estudar uma função é basicamente observar qual é o conjunto domínio, né? E ver como ela vai se comportar. No caso, o conjunto domínio vai ser os valores, né? E vamos colocar aqui no lugar do x. Tudo bem? E para isso, a gente vai montar uma tabelinha. Vamos lá? Então comece aí, por exemplo, colocando valores para x. X é igual a 0, 1, 2, 3, 4... Não se esqueça também de colocar valores negativos para o x. Vamos lá então. Monte uma tabelinha mais ou menos assim. Vamos aí, x, f de x, e vou colocar alguns valores, né? O 0, por exemplo. Então, quando o x é 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. Ok? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Quando x for 1, 2 elevado a 1 e dá 2. E assim por diante. Quando x for 2, 2 elevado a 2 e dá 4. Quando x for 3, 2 elevado a 3 que dá 8. Obviamente que a gente pode continuar colocando muitos outros valores, tá? Mas como a gente está fazendo um estudo aí, para a gente conhecer um pouquinho da função, então vamos colocar só isso por enquanto. Não esqueça também de colocar os valores negativos, né? Então, por exemplo, quando x for menos 1, vamos ter ali para a função 2 elevado a menos 1. Vou colocar de outra cor para os valores negativos. Então, quando x for menos 1, 2 elevado a menos 1, você tem que lembrar que quando o expoente é negativo, vamos inverter aí, dando uma fração, né? Então vai ficar 1 sobre 2. Muito bem, quando x for, por exemplo, menos 2, certo? Vai dar 2 elevado a menos 2, inverte, vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 1 quarto. Perceba que essa função exponencial agora, numa primeira análise, né? Quando os valores do x são positivos, ok? Quando os valores do x são positivos, a função ela está crescendo. 1, 2, 4, 8. Está crescendo bem rápido, né? Sempre em fatores aí elevado ao 2, né? Sempre multiplicado por 2, Bem, função exponencial. Agora, quando os valores aqui são negativos, né? Menos 1, menos 2, realmente os valores estão diminuindo. Porém, eles vão ficar cada vez menores, ou seja, terão fração. E perceba uma coisa bastante importante aqui. Eu vou apagar para dar mais um pouquinho de espaço. Quando a gente coloca, por exemplo, valores muito negativos para o x, por exemplo, menos 10, menos 100, o que vai acontecer? Então vamos lá. Quando x for menos 10, vai ficar 2 elevado a menos 10 e dá 1 sobre 2 elevado a 10.
Perceba que é um valor bem pequenininho, né? 2 elevado a 10 é um valor gigante. Agora, 1 dividido por 2 elevado a 10 vai dar um valor bem pequenininho, 0, um valor bem pequeno. Se você colocar menos 100, vai ficar 2 elevado a menos 100 e vai dar 1 sobre 2 elevado a 100, que vai ficar um valor menor ainda, certo? Perceba que quando x for cada vez mais negativo, o valor da f de x ela tende a 0. Tudo bem? Então, essa informação é bastante importante. Quando a f de x aí, quando x for muito negativo, a f de x vai tender a 0. Então, como é que a gente escreve isso? Quando x for menos infinito, a f de x vale 0, tá? Então, ela tende a 0. Então, vou colocar assim, ó. Tende a 0. Tudo bem? Bom, agora a gente é capaz de utilizar essa tabela, né? E montar um gráfico dessa função. Vamos lá, então? Então, se você tem um papel milimetrado como eu aqui, seria perfeito, né? Então, pegue aí o seu lápis, a sua caneta, a sua régua e vamos tentar montar esse gráfico dessa função exponencial. Então, aqui está o nosso eixo x, eixo y, e vamos colocar os pontinhos aí, tá? Então vamos pelo primeiro, né? Quando x for 0, 2 elevado a 0 dá 1. Então eu estou circulando na tabela. Quando x é 0, o y vale 1. Vou dar um zoom aqui. Quando x for 0, o y vale 1, marca um pontinho. Tá aqui. Beleza? Quando x for 1, o y vale quanto? Vale 2, né? Então tá aqui, ó. Quando x for 1, o y vale 2. Vamos lá? Quando x for 1, o y vale 2. Cada quadradinho vale 1, né? 1 aqui. Então nós temos 1, 2, estaria aqui, ó. Ok? Continuando, então, quando x for 2, olha lá, estou circulando em rosa. Quando x for 2, o y vale 4, né? 2 ao quadrado dá 4. Olha como a função ela cresce, ó. Então temos aí, ó, 1, 2, 3, 4. Ela já está aqui em cima, né? Quando x for 2 dá 4. E quando x for 3, tá dando quanto? 2 elevado à terceira, que dá 8, né? Vamos lá então. 4, 5, 6, 7, 8. Já está lá em cima. Olha como a função exponencial ela cresce bem rápido. Então, se a gente ligar esses pontinhos, vai dar um gráfico mais ou menos assim. Isso quando o x for positivo, né? Estamos analisando para x positivo. E quando o x for negativo, vamos ver de novo aqui na nossa tabela. Quando x for menos 1, o y dá meio. Estou circulando aqui, né? Vamos anotar no gráfico. Quando x for menos 1, o y dá meio. Mais ou menos por aqui. Perceba que cada vez que a gente coloca o x cada vez mais negativo, lembra daquela propriedade que eu comentei? O y tende cada vez mais a 0. Detalhe, na função exponencial aí, que é f de x é igual a 2 elevado a x, o gráfico nunca vai ultrapassar o 0, ou seja, y é igual a 0. Nunca vai ultrapassar o eixo das abscissas, o eixo x. Então, finalmente, então, o gráfico, se a gente ligar todos os pontos, vai ficar mais ou menos assim. Ok? Perceba que quando a gente tende o x a um valor muito pequeno, por exemplo, menos 100, menos 1000, o gráfico cada vez mais se aproxima do 0, mas sem nunca encostar nele, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora?
Bom, se você ainda não tem, quero que você faça o download do aplicativo chamado Desmos. Tá bom? Eu estou usando aqui a versão web, então www.desmos.com. E a gente vai montar os mesmos gráficos, tá? Então nesse primeiro caso aí, 2 elevado a x. Vamos lá? Eu vou montar o gráfico de f de x igual a 2 elevado a x, ou y. Espero que você já saiba, né? Mexendo no Desmos aí, tem um tecladinho aqui do lado que você pode usar. Então, vamos lá, vamos escrever lá, y igual a 2 expoente, né? Então, o expoente, você pode colocar, por exemplo, você pode encontrar aqui, por exemplo, né, um expoente, tá? Ou você pode escolher aqui na função, tudo bem, ó? Tem várias e várias funções, né? Trigonométrica. Aqui tá no miscelâneos aqui, né? Tudo bem, ó? Você tem a função, até a função logarítmica você tem, tá? Aqui temos aqui a função exponencial. Beleza? Ou você pode utilizar também o símbolo aqui de chapéu. Eu uso o símbolo de chapéu, 2 elevado a x. Tá bom? Usa chapéu. Beleza, então eu acabei de montar aí, escrever a função e o programinha já montou o gráfico pra gente. Vamos marcar aqueles pontinhos que a gente tem aqui na nossa tabela. Então, quais são aqueles pontos que estão na tabela? Vamos lá, então quando o x é 0, o y vale 1. Então tá aqui, né? 0 e 1. Beleza? Quando o x for 1, o y vale 2. Então tá aqui, ó. 1 e 2. Beleza? Quando o x for 2, o y vale 4. Olha lá. Quando o x é 2, o y vale 4. 2 e 4. E quando o x for 3, dá 8. Olha lá em cima. 3 e 8. Olha lá, 3 e 8. Certo? Dá pra enxergar aí, né? Agora, quando o x for cada vez mais negativo, ó. Quando for menos 1, dá menos meio. E quando for cada vez mais negativo, ele vai tendendo cada vez mais a 0. Ó. Quando o x, por exemplo, for menos 10, né? Então vamos abrir aqui. Quando o x for menos 10, olha lá. Vai dar 0,001, né? Tudo bem, ó? Então se eu der o zoom aqui, ó, perceba que a função exponencial, quando o x for cada vez mais negativo, ó, menos 100, menos 150, o gráfico da função ela tende a 0, mas nunca encosta, tá bom? Ó, se eu der o zoom ali no menos 120, por exemplo, ela não vai ter encostado no eixo x, tá bom? Essa é a coisa importante aí da função exponencial, ela nunca vai cortar o eixo x, beleza? Bom, então, continuando então essa parte da matéria, a gente vai estudar rapidamente então a continuação. Eu vou apagar aqui o gráfico, né? Primeiro. Pronto. Agora a gente vai estudar rapidamente aí o que acontece quando a gente coloca, por exemplo, olha lá. Se a gente tiver, por exemplo, f de x, a mesma função é igual a 2 elevado a x. Eu vou colocar aqui, por exemplo, mais 1. Mais 1. Tá? Então, em azulzinho, né? f de x igual a 2 elevado a x mais 1. Então, a gente adicionou aqui, ó, uma unidade. E em rosa, f de x é igual a 2 elevado a x menos 1, por exemplo. Tá? Bom, o que a gente tem que lembrar quando a gente quer montar esse tipo de gráfico, né? A gente tem que observar que a função inicial, ó, que é a f de x igual a 2 elevado a x, tá? Uma coisa que você não pode esquecer antes de fazer análise para as outras funções é observar o conjunto domínio e imagem. Domínio é tudo que você observa aí no eixo x, não é verdade? E o conjunto imagem é o que você observa no eixo y.
Então vamos lá, de novo aí a mesma função, né? 2 elevado a x. Vou remontar aqui, né? Não precisava ter apagado, ó. 2 elevado a x. Perceba que essa função, ó, o conjunto domínio são todos os reais. Ou seja, vai ter todos os valores, né, de x. Então não tem nenhuma restrição. Agora, o conjunto imagem são os valores aí que apresentam no eixo y. Então, o conjunto imagem vai ser o quê? Vai ser do zero, bolinha aberta, né, porque ele não corta o zero, pro infinito. Então, y é maior que zero. Então, vamos escrever isso rapidinho? Então, na função aqui, ó, f de x é igual a 2 elevado a x, tá? O conjunto domínio, pode escrever assim, ó, conjunto domínio da f de x é todos os reais, tá bom? Todos os reais. E o conjunto imagem aí, dessa f de x, você pode escrever assim, ó, y maior do que zero, tá bom? Y maior que zero. Ou seja, quando a gente montou o gráfico da f de x igual a 2 elevado a x, olha aqui na minha direita, você vai ter marcado o primeiro ponto, que é x igual a 0, y igual a 1, e montar o gráfico assim, ó. Agora não precisa nem pensar muito, a matéria é fácil, tá? Eu tô fazendo o máximo para você entender, porque realmente a matéria é fácil. Eu sei que muita gente tem dificuldade com essas matérias aqui, porque não entende essa parte fundamental aí, que é a montagem dos gráficos. Então, se você entender essa parte, o resto fica mais tranquilo. Então, olha lá. O domínio da função são todos os reais, estou pintando aqui em vermelho, tá? E a imagem da função vai ser o quê? Vai ser y maior do que zero. Bolinha aberta, né? Bolinha aberta porque ele nunca corta no zero. Tá bem? Estou repetindo isso muitas vezes, que ele não corta no zero, porque é importante. Bom, então, se ele não corta no zero aqui, ó, vou fazendo essa retinha aqui, y igual a zero, perceba que essa função f de x igual a 2 elevado a x é como se fosse mais zero aqui, certo? Então não tem nada a mais aí, né? É só 2 elevado a x. 2 elevado a x mais zero, representando aí, ó, y igual a zero. Tá, mas então o que aconteceria, por exemplo, se a gente fosse desenhar aquela função em azul, f de x igual a 2 elevado a x mais 1? Bom, eu te dei a dica. Eu quero que você... Eu vou dar um tempinho aí para você tentar pensar, né? Pausa o vídeo e tente achar alguma conclusão. O que vai acontecer se a gente adiciona mais 1 ali, ó, 2 elevado a x mais 1 na função? Conseguiu pensar? Espero que você tenha pensado aí corretamente, né? Usando um pouquinho da imaginação, né? Então, quando você soma mais 1, olha lá o que vai acontecer. Se a gente colocar aqui a reta y igual a 1, tá? Tô colocando aqui na horizontal. Beleza? Vou apagar y igual a 0. Pronto. Então, essa reta que eu coloquei agora na horizontal é a reta y é igual a 1. Certo? Então, como aí a nossa nova função tem um 2 elevado a x mais 1, quer dizer que ele nunca vai aproximar do y igual a 1. Como assim? Lembra da função anterior, 2 elevado a x? Então, na função 2 elevado a x, a função nunca encostava no zero, porque era mais zero. Agora, como é mais 1, então ele nunca vai encostar no y igual a 1. Deu para entender? Ou seja, quando a gente monta o gráfico dessa função 2 elevado a x mais 1, vai ficar da seguinte maneira. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer para x igual a 0. Então, quando x igual a 0, quanto que dá o y? Ou f de x? Então, vai ficar 2 elevado a 0 mais 1, que dá 1 mais 1, que dá 2. Então, o ponto principal vai ser esse. Quando x é 0, y é 2.
E agora monta o gráfico. Então o gráfico vai ficar o quê? Ele vai passar por y igual a 2 e nunca vai encostar na reta y igual a 1. Olha lá o gráfico, como vai ficar. Pronto. Em azul, o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x mais 1. Certo? Vou apagar aqui. Muito bem, então eu acho que não precisa de muita imaginação para tentar aí fazer o gráfico do rosa, 2 elevado a x menos 1. Então o que vai acontecer? Mais uma vez eu vou dar um tempinho aí para você pensar o que vai acontecer com essa função no gráfico aí. Bom, espero que você tenha conseguido imaginar. Então, o gráfico dessa função vai ficar da seguinte maneira. Você vai traçar uma reta aí na horizontal no y igual a menos 1, certo? Assim como eu te ensinei. Y igual a menos 1. E que vai ser a reta onde a função nunca vai chegar. E depois vai achar o ponto. Que ponto? Quando x igual a 0. Então, quando x igual a 0, quanto que dá a f de 0? Ou y, né? Vai ficar 2 elevado a 0 menos 1, que dá o menos 1 que igual a 0, ou seja, o y vai valer 0. Então, aquele ponto aí que você vai marcar vai ser este, né? O 0. O 0 aqui. E agora a gente consegue montar o gráfico dessa função. Aí ficou fácil, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó, função exponencial. Olha lá em rosa. Prontinho. Essa vai ser a função em rosa, f de x igual a 2 elevado a x menos 1, tá? Bom, então vamos agora voltar aí para o Desmos para tentar ilustrar novamente como é que vai funcionar esses casos, né? Quando a gente coloca uma constante do lado da função, mais 1, menos 1, tá? Vamos lá, olha aqui no Desmos. Beleza, então estamos aqui no Desmos. Vou aumentar aqui. Vou dar um zoom. Então, essa função em azul, que função que é essa? Essa função aqui, ó, y igual a 2 elevado a x. Muito bem. E aqui embaixo, eu vou desenhar a função, ó. Vou colocar mais uma função. Y é igual a 2 elevado a x. E agora eu vou colocar mais 1. Então, o que vai acontecer mesmo? Ele nunca vai encostar na reta y igual a 1. Então, mais 1. Olha lá. Consegue perceber que temos aqui a reta y igual a 1 na horizontal. Tá? E o gráfico simplesmente só se deslocou para cima. Ou seja, quando a gente volta naquele conceito de domínio e imagem, o domínio da função f de x igual a 2 elevado a x vai ser todos os reais, mas a imagem é y maior que 0, certo? Quando a gente monta aí o domínio da função e o conjunto imagem da função f de x é igual a 2 elevado a x mais 1, o domínio continua a mesma coisa. O domínio são todos os reais, certo? Continua mesmo. Agora, a imagem vai ser o que agora? Y maior que quem? Maior que 1. É isso aí. Beleza? Então tem tudo a ver aí com essa constante aí que a gente adicionou. Olha lá, a constante que a gente adicionou. Ficou claro? Então, quando a gente quiser montar, por exemplo, o conjunto domínio e imagem da função f de x é igual a 2 elevado a x menos 1, agora ficou fácil, né? O domínio vai ser todos os reais, muito bem. E a imagem vai ser o quê? Y é maior do que menos 1. Então vamos dar uma olhada no Desmos, então? Olha lá, eu vou desenhar aqui a função embaixo, dessa de verdinho, né? Então, y igual a 2 elevado a x menos 1. Olha lá, em roxo, né? Apareceu em roxo. Olha lá, a função ele corta aqui no 0, né? 0, 0. E ela nunca vai encostar aqui na reta y igual a menos 1. Beleza? Agora ficou fácil, né, de entender como funciona
uma função exponencial, tá? Então, nesta aula de hoje, resumidamente, aí, o que a gente viu? A gente viu o conjunto domínio da função exponencial. Então, perceba aí que o domínio da função exponencial sempre vai ser todos os reais. O conjunto imagem da função exponencial vai depender do quê? Vai depender dessa constante, né? Tá? Então, se for mais 1, a função vai ser deslocada para cima. Menos 1 vai ser deslocada para baixo. Então, é óbvio que se a gente desenhar uma função, por exemplo, y igual a... Pode ser qualquer coisa, ó. 5 ou 4 aqui, ó. 4 elevado a x mais 3, por exemplo. Ó. Olha lá. O que vai acontecer? Mesma coisa. Ela não vai cortar no y igual a 3. Olha lá. Tá vendo o ponto 3 aqui? Y igual a 3. Eu vou aumentar aqui a minha tela, né? Olha lá, ó. A reta tá aqui. Y igual a 3. Beleza? Nessa horizontal. Quando x é 0, y vale 4. Então, mas novamente, aí, é uma função exponencial que você pode também tabelar, né, os valores. É importante sempre fazer a tabelinha para você montar o gráfico. Mas o conceito é que ele não vai encostar na reta y igual a 3. Beleza? Muito bem, então espero que você tenha aproveitado a aula de hoje, tenha entendido esses conceitos aí principais, no caso, né? Os primeiros conceitos, mas são conceitos bastante importantes. Se você precisa do material da aula de hoje, ele vai estar aí nos comentários. Nunca se esqueça aí também de se inscrever aí no canal para que você sempre receba vídeos novos de resoluções, exercícios e teoria. E vejo você na próxima aula, onde a gente vai fazer alguns exercícios sobre esse capítulo de função exponencial. Bons estudos e até o próximo vídeo.